aí, vamos lá tirar nossas dúvidas com o Fábio? E aí, gente, eu sou o Leonardo Caldeira, sociólogo e educador social do programa Jovem Independente. Vocês já conhecem também, esse aqui é o Fábio. Nós estamos aqui dando sequência àquela série de conversas, aquele bate-papo que a gente está fazendo sobre saúde mental. E hoje, especialmente, o objetivo desse vídeo é tirar algumas dúvidas que vocês deixaram aqui no nosso formulário, nos comentários, ou quando estivermos em visita com vocês, surgiram algumas demandas, né? E uma dessas demandas foi pedir o Fábio um pouco para falar sobre essa relação, da questão do gênero, da sexualidade, com essa discussão da saúde mental, né? Alguns educadores tiveram com essas dúvidas, às vezes alguns jovens vêm com essas falas, patologizando ali, colocando a pessoa que não é heterossexual, a pessoa que é transexual como doente ou como, enfim, problemática. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre esse tema. Bora lá então, ouvir o que o Fábio tem a dizer? Então, pessoal, eu estava conversando com o Léo e aí ele estava dizendo que vocês lidam com alguns casos, em que aparece algo da ordem da sexualidade, principalmente o caso de pessoas trans, por exemplo, Primeira coisa que a gente precisa pensar que uma pessoa trans ou com qualquer outra identidade, orientação de gênero, ela não tem necessariamente nenhum distúrbio mental, nenhum transtorno mental, Isso é algo que já foi discutido pela psiquiatria, a psicologia também vem debatendo, para despatologizar isso, para que a gente não olhe para algo que é da ordem da subjetividade, que é algo da individualidade daquele sujeito, como uma doença. Então não dá para a gente fazer uma ligação, Léo, direta entre qualquer questão relacionada à sexualidade e transtorno mental. É um sujeito como qualquer outro. Obviamente que, por ser um sujeito como qualquer outro, pode também adoecer, pode desenvolver um transtorno mental, pode vir a ter uma depressão grave, um quadro grave de ansiedade, pode ter um surto psicótico, mas isso pode qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa trans, pode ser uma pessoa heterossexual, pode ser um homossexual. Isso não tem uma correlação direta. Então é preciso desconstruir, até mesmo porque as identidades sexuais, elas dizem muito da nossa época, da nossa sociedade, que cria o que é normal. Então cria-se um imaginário, uma fantasia de que o normal, ou a única possibilidade de ser e de existir, é enquanto homem e mulher heterossexuais, Mas a gente tem outras possibilidades de expressão da sexualidade e essas outras possibilidades, elas precisam ser respeitadas, serem acolhidas, com dignidade, com respeito, respeitando e acolhendo a cidadania desse sujeito. Então não existe uma correlação direta, tá? Pode ser que alguém nessas condições apresente um transtorno, mas não em função de serem homossexuais, transexuais, travestis ou qualquer outra forma de expressão da sexualidade. Isso já é discutido e debatido amplamente pela psiquiatria e pela psicologia. É interessante, Fábio, que às vezes a gente até já falou nos outros vídeos, com a Sheila e com a Giovana, sobre como isso é muito social, como isso é muito da cultura, da sociedade que a gente vive hoje, Então você pensar que talvez essas pessoas podem sofrer muito mais pelo preconceito, sim, que é projetado nelas, que é muitas vezes imposto a elas mesmo, com as opressões, com violências, com medo às vezes de sair na rua, com medo de existir, de apanhar. Talvez isso pode gerar mais um quadro, assim, de uma crise, de uma situação, que desenvolva aí, sei lá, uma depressão, alguma coisa, Eu não sei exatamente como funciona, mas talvez uma síndrome do pânico, esse tipo de situações que são causadas mesmo pela própria sociedade, pelas imposições dos preconceitos, das violências mesmo, não só físicas, mas simbólicas também, sobre essas pessoas. Isso mesmo, essas pessoas elas estão mais vulneráveis a desenvolver um transtorno mental, mas não necessariamente um transtorno mental que no imaginário social se acredita que é louco, que é doido.
ela pode desenvolver uma doença mental muito mais em função da opressão que ela vive. Porque se ela não consegue um trabalho, se ela é humilhada, se ela é desrespeitada nos espaços públicos, se ela não é acolhida na escola, se ela tem que largar os estudos em função da sua existência, da sua subjetividade, ela pode sim desenvolver um quadro depressivo, um quadro ansioso, um transtorno do pânico, uma fobia social, ou seja, ela vai ficar mais fragilizada, né, em função de tanta violência que ela sofre, desde, como você disse, né, desde as físicas, porque a gente sabe que tem pessoas que agridem fisicamente, quanto as simbólicas. Simbólica é quando alguém, por exemplo, chega no serviço e a pessoa tem essas condições e você deixa de tratá-la com dignidade, com educação, com respeito. Isso é uma forma de violência simbólica. Você tem que acolher, porque ali está um ser humano, né? A orientação sexual dele não nos autoriza de forma alguma, né, a impingir sobre ele, a imprimir sobre ele um tipo de violência, seja ela qual for. Então a gente pode até pensar que eles estão mais vulneráveis, essas pessoas estão mais vulneráveis a sofrerem neste sentido, mas não de pensarmos que o fato de uma pessoa ser transexual, homossexual, ela tenha uma psicopatologia, né, um adoecimento mental, da ordem disso que a sociedade comumente fala assim, fulano é doido, como a gente contou lá, né, no vídeo sobre a história da loucura. Não, porque isso não é verdadeiro e a gente precisa desconstruir isso. Agora, caso vocês acolham alguém nessas condições e que esteja sofrendo, né, que esteja muito triste, de uma tristeza patológica, muito ansioso, aí relata que tem taquicardia, né, que é o coração disparar, ficar suando demais, ficar pensando demais nas coisas que ainda nem aconteceram. Aí você pode pensar, será que essa pessoa está muito ansiosa? Então vou encaminhá-la para a rede de saúde mental, para ela ser avaliada. Será que essa pessoa que está muito triste, chorando, que ela não consegue dormir, ela me contou que não come direito, já emagreceu, será que ela pode estar com uma depressão? É uma hipótese que a gente pode criar. E aí encaminhe para o serviço de saúde mental. Se ela chegou desorganizada, o pensamento desorganizado, falando coisas desconexas, vendo coisas, ouvindo coisas, não é só ela escuta, então será que ela está ali, pode ter um quadro de uma psicose, uma esquizofrenia? Então encaminhar sempre para o serviço de saúde mental, quando vocês tiverem alguma dúvida. E que aqui em Belo Horizonte são os Sexans, né? Em cada regional tem os centros de referência em saúde mental. É importante que vocês tenham o número desses Sexans, para que sempre que vocês tiverem dúvidas, ou até mesmo, quem sabe, um dia fazer uma visita, combinar com eles de conhecer, de algum profissional lá, caso tenha disponibilidade, conversar um pouco com vocês sobre os casos. Também é interessante fazer essa parceria. É importante saber que Belo Horizonte conta com uma boa rede de saúde mental, inclusive é uma das melhores do Brasil, ela é vitrine, né? Ela serve de exemplo para outras cidades e outros estados, inclusive, e que vocês podem contar com essa rede de saúde mental. Acho que isso é o mais importante. E acolher sempre. Acolher é tratar com respeito, com educação, com dignidade, escutar o que o outro tem para dizer. Para entender um pouco a história do outro, é preciso disponibilizar um tempo de escuta, né? Um tempo em que você está ali disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. E em uma dúvida, em uma dificuldade, acione o serviço de saúde mental. É isso, né? A gente ia pensar assim, como o nosso trabalho na prática, lá no dia a dia, na realidade da relação com os jovens, pode ser melhor a partir dessas dicas, dessas ideias. É por isso que a gente está tentando produzir esses vídeos, esses encontros, essas conversas de formação com vocês, né? Porque a gente entende a necessidade de, muitas vezes, desse tipo de conhecimento, desse tipo de apoio, às vezes até, pelo trabalho nosso, que é muito difícil ali no dia a dia com os meninos, que às vezes é complicado, que às vezes é cansativo, que às vezes é meio, largado, às vezes a gente fica se sentindo meio sozinho. Então a gente está aqui também para isso, né? Tanto Fábio, eu, qualquer pessoa aqui do PJI, você sabe, né, como nos encontrar, como acionar, como trocar ideia. A gente vai estar aqui sempre aberto também para receber
né, mais dúvidas de vocês, mais questões, mais casos que vocês queiram compartilhar, contar, né, com um profissional, alguém que é especialista. Então a gente pode estar sempre também como suporte, mas é sempre importante lembrar que já existe uma rede bem estruturada na nossa cidade que é para suportar, para ajudar nesses momentos também, né? Então espero que tenha sido útil para vocês essa primeira dica. A gente vai voltar com outro vídeo com algumas dicas também mais específicas assim sobre como lidar com esses casos, tá? Então é isso, a gente volta. Espero que vocês estejam gostando aí. Não se esqueçam de deixar aí dúvidas, perguntas, questões. Estamos aqui à disposição. Um abraço e até a próxima.